Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estou mais uma vez aqui com a palavra de Deus em mãos para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que se encontra no capítulo 24, no verso 37 ao 39, que fala sobre os dias de Noé, e assim será também nos nossos dias, que assim está escrito: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes de eu começar a explicar um pouco que eu aprendi tudo com base na Bíblia e segundo o Espírito Santo passou também, eu não sou pastor, não sou presbítero, diácono, evangelista, obreiro, né? E eu sinto o desejo no meu coração de falar do amor de Jesus para o próximo, tanto dentro da minha casa ou quando Deus na rua me dá a oportunidade, eu vou e falo. Mas eu sei também que há muitos que sentem esse prazer e esse desejo no coração, mas devido a denominações, a sua congregação que escolheu para se congregar, estar em comunhão com os irmãos, e ali você não tem a oportunidade, mas sente o desejo de falar, né? Desse amor, desse prazer de estar com Jesus. Também na Bíblia, teve vários discípulos que teve o chamado de Deus e de Jesus e disse: ah, meu Senhor, mas eu não posso, eu não sei falar, eu sou menino, eu não sei, tenho medo, né? Então, aqui eu vou pegar dois homens de Deus que tiveram um chamado e fizeram assim como eu e você. O primeiro foi Moisés, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 10 e 12. Aleluia. Que assim está escrito: Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com tua boca e te ensinarei o que has de falar, né? Não temas. Eu creio que no momento certo, na hora certa, Deus ele vai botar as palavras no seu coração. É tanto que quando a gente fala do amor de Jesus para outras pessoas e a gente vai querer falar de novo, a gente não se lembra mais, né? A gente nem sabe o que foi que disse mais, porque ali é o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. E outro foi Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 8. Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao 8. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, olha que Jeremias falou para o Senhor. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor, né? Assim, aqui fala que naquele momento, quando a gente começa a falar, a gente fica tímido, tem medo, pensa no que os outros vão falar, mas não, Deus ele vai estar contigo, mas para isso você tem que vigiar, orar,
ler a palavra, santificar, meditar na lei do Senhor, e no momento certo Ele vai lhe usar, né? Amém? Então, dando continuidade aqui no livro de Mateus 24, 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 ao 39, né? Então, pegando esse primeiro tópico do versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Aí eu fiquei me perguntando por que Jesus falou isso quando seus discípulos perguntaram, mas Senhor, quando será isso? Né? Porque aqui eu creio que seja um breve apocalipse que Jesus falou, porque tudo que Jesus falou aqui está acontecendo. E, e, no, e no tema aqui do capítulo 24, diz sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Então ele falou que nos dias anteriores ao dilúvio, também será nos dias que nós estamos vivendo, nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, para a gente entender um pouco, a gente tem que voltar como foi nos dias de Noé e a misericórdia de Deus naquela geração. Então, para lermos, vamos voltar lá para o livro de Gênesis. Gênesis 6. Né? Então, aqui também fala Gênesis 6, verso 5. Porque o Senhor, né, porque Jesus falou que nos dias de Noé será também na vinda do Filho do Homem. Porque, verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não é diferente dos dias que nós estamos vivendo de hoje, porque tanta coisa abominável está acontecendo que a gente fica perplexo, fica se perguntando, por que essa pessoa fez isso? Por que isso está acontecendo? Porque Jesus falou, porque está escrito. Mas olha aqui que eu achei, o Espírito Santo me fez entender que mesmo assim a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Jesus está sobre nossas vidas. E Ele nos dá a oportunidade. Então, vamos voltar no capítulo 5, verso 21 ao 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Né? Ali, logo no começo do verso 21, na parte A, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Aqui não diz que ele já andava com Deus, né? Eu creio que Enoque ele tinha a sua vida normal, um cidadão normal que vivia num mundo de trevas, um mundo de contaminação. E ali Deus ele falou para ele, você vai ter um filho varão e você coloque o nome dele de Matusalém, né? Para a gente poder entender mais, no hebraico, o nome Matusalém significa quando este morrer, isto virá. Né? Então ali eu creio que a sua descendência já estava atento que quando o seu irmão, ou seu tio, ou seu avô Matusalém morresse, ia acontecer alguma coisa com o planeta Terra e com os seres humanos daquela geração. Então eu creio, lá no livro de Hebreus, apóstolo Paulo diz que Enoque ele tinha um testemunho tão forte com Deus, e esse é o testemunho dele, Matusalém, porque ele via toda a vida que ele olhava para aquela criança, ele ficava imaginando o que iria acontecer, porque quando Deus disse,
quando o teu filho morrer, vai acontecer alguma coisa. Mas Deus não disse o que era. Então, Matusalém, para você ver o tamanho da misericórdia de Deus para com o homem, Matusalém foi o homem que viveu mais na face da terra. Ele viveu, e foram, verso 27 do capítulo 5, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Né? Então, quando Matusalém morreu, veio o dilúvio. Mas mesmo assim Deus passou mais de 1000 anos pelejando com a raça humana naquela época. E então veio a nascer Noé. Noé crescia já desde sua meninice, desde criancinha, sabendo que iria acontecer alguma coisa. Então eles ali não é diferente nos nossos dias de hoje. Nos dias de hoje já está desde quando eu nasci que eu escuto que Jesus está voltando, todo mundo dizendo Jesus está voltando, Jesus está voltando. Já se passaram quanto tempo? Você conhece alguém que tem 969 anos? Não, né? Pois é, Jesus está voltando, eu escuto muito. E antes, quando eu era pequeno demais. Mas essa é o tempo que Deus está dando para a raça humana se arrepender, para buscar, para orar, para se consagrar, para falar do seu amor. Então, que quando Deus aqui na época de Noé, verso 6, capítulo 6, verso 13, então disse Deus a Noé, olha, uma única vez que Deus falou com Noé. Deus falou com Noé depois 120 anos. Verso 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira e de cipreste, farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betumes. Então, ali foi uma única vez que Deus falou com Noé. E naquela única vez ele creu, acreditou, se segurou naquela promessa e começou a praticar. A palavra do Senhor diz que no mesmo dia ele já começou a fazer a arca. Enquanto ele fazia a arca, ele evangelizava, ele pregava, ele dizia, povo, arrependei-vos porque é chegado a hora. Só assim ele entendeu, Enoque entendeu, Matusalém entendeu que o que era quando Matusalém morresse, o dilúvio ia vir. Por isso que o nome de Matusalém é quando este morrer, isto virá. Então, quando Matusalém morrer, o dilúvio virá sobre a terra. Então, enquanto eles faziam a arca, ele pregava, arrependei-vos, porque Deus vai mandar um dilúvio. E eles faziam o quê? Eles riam. Eles diziam, olha, esse velho tá ficando doido, tá fazendo uma arca no meio do deserto, porque fazia mais de 100 anos que não chovia. Porque o homem não acreditou, porque eles nunca viram a chuva. Por isso que eles ficavam rindo, eles não acreditaram. Não é diferente dos nossos dias. Quando a gente chega para falar, ó, se arrepende porque Jesus está voltando, o que é que eles fazem? Ri, porque eles sempre ouviram isso, sempre ouviram. Mas como está escrito em Mateus, vão ser pegos de surpresa. Infelizmente vão ser pegos de surpresa. Muitos vão ser pegos de surpresa. Até mesmo tem gente que está dentro da igreja que não conhece verdadeiramente Jesus. Vai para a igreja porque já virou rotina no domingo. É crente dentro da igreja, em casa, não respeita a mulher, não fala direito com os filhos, não tem respeito para com os vizinhos, não tem testemunho de crente na rua. Mas Deus vai, nós cada um vamos prestar conta com Deus naquele grande dia. Então, aquela única vez que Deus falou com ele, ele creu, segurou na promessa e começou. No verso 17 e 18 diz, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança,
e entrarás na arca. Olha quem vai entrar na arca. Tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Aqui nos faz entender que quando Deus tem uma promessa, muitos dizem assim, ó, o Senhor vai salvar tu e a tua família, né? E aquilo segure na palavra, porque Noé, ele creu, mas os da família ficaram ainda meio que não entendendo aquilo, porque como é que pode? Tipo, ficaram os filhos falando, meu pai está fazendo uma arca no meio do nada, aonde é que vai chover aqui? Mas eles duvidaram, mas Noé, ele não duvidou. Então, Noé, ele teve o principal papel de salvar toda a sua família, tá entendendo? Ele salvou tanto Cã, Jafé, Sem, as mulheres e a sua mulher que duvidaram, né? Duvidaram dele, mas o amor de Deus fez com que ele salvasse ele e a família. Amém? E aqui no capítulo 7, no verso 1, aí depois 4 ao 7. Depois disse o Senhor a Noé. Aqui foi depois de passados 120 anos que Deus voltou a falar com Noé, né? Porque aquela primeira vez Noé tinha 500 anos, tinha a idade da graça. Então a palavra do Senhor diz que Deus viu graças aos olhos de Noé, porque ele era diferente daquela geração. Então, antes do dilúvio chegar, Deus já tinha tomado Enoque para si. Matusalém já tinha entendido, porque quando ele morrer, o Noé, o dilúvio ia vir. Tá entendendo? Depois disse o Senhor a Noé, entra na tua... Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais. Verso 4. Porque passados ainda 7 dias, olha a misericórdia de Deus. Aqui está. Porque passado ainda 7 dias, eles já estavam dentro da arca guardado. Ali dentro da arca eu creio que eles estavam só intercedendo pela humanidade, orando, louvando a Deus e pedindo pela humanidade, porque eles sabiam que ia morrer todo mundo, mas eles não podiam fazer nada porque a palavra de Deus é uma só. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falar alguma coisa, meu irmão, está decretado, não vale mais nada. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda subsistência que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, passaram 100 anos. E antes disso não chovia, por isso que eles não criam. Por isso que eles não creram. Então eu digo que ali naquela hora, quando começou a chover, os seus filhos ficaram sem palavras, né? Noé entrou na arca com ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Então, a família de Noé foi salva. O que nós devemos entender sobre o capítulo 24 de Mateus, verso 37 e 39, é que Deus está avisando. Tem muitos que estão querendo sair da arca. A arca não é a igreja. Nós somos a igreja. A arca não é o templo. Nós somos o templo. A palavra do Senhor Deus, lá em João, diz que Deus não habita mais em templos feitos por mão do homem, mas sim feitos pela mão dele. Qual é o templo feito pelas mãos de Deus? Somos nós. Então, nós somos a arca, nós somos a própria arca.
porque muitos estão querendo sair da arca, muitos estão querendo sair da presença de Deus e fazer as vontades do mundo, né? Mas nós temos que permanecer na arca, orar pela nossa família, porque Deus disse, tu e a tua casa será salvo. Então, o que nós devemos, só nesse tópico aqui do verso 37, nós tiramos todo esse conhecimento. A misericórdia de Deus está aí. Está com mais de 2000 anos que a gente ouve falar que Jesus está voltando, Deus está voltando. E muitas pessoas dizendo, será que quando ele voltar vai dar tempo de eu se arrepender? E eu digo uma coisa, não. Porque já se passaram 2000 anos e esse é o tempo de se arrepender e de voltar e de buscar. Nosso amor por Deus não é perfeito. Perfeito é o amor dele por nós. Continuando aqui no verso 24, no capítulo 24, verso 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, né? O que é que tem de mais nisso? Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Comer não é bom, né? Comida não é boa. Beber, a gente não vive sem beber água. E casar é de Deus. Deus disse, multiplicai-vos e enchei a terra, né? Deus fez a família, mas aí está um erro. Eles estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento sem Deus. A vida do homem nos dias de hoje, eles estão fazendo tudo, mas Deus fica ali que eu vou beber, eu vou comer. Estão fazendo tudo sem Deus. Não estou fazendo mais coisas para Deus, para agradar a Deus, mas sim para se completar. O temor de Deus em nossa geração não é diferente da geração de Noé. Acabou o amor. Por causa de ter se aumentado a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é que esfriará, é que ia acabar e acabou. Até o dia que Noé entrou na arca. Até no dia que entrou na arca, foi 7 dias antes do dilúvio. Então ele entrou na arca, está guardado. Na nossa geração Jesus vai voltar. E as coisas, os sinais estão acontecendo, mas muitos, até mesmo os cristãos, estão desligados. E vai ser assim, acabou-se. Agora só na grande tribulação. Porque a misericórdia de Deus, como Deus nos 7 dias no dilúvio, vai ter a misericórdia de Deus na grande tribulação. E não, verso 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Isso foi apenas um pequeno estudo que eu fiz, que o Espírito Santo me levou a fazer para mim estar meditando sobre essas últimas coisas. Se você tiver tempo, leia capítulo 24 todinho de Mateus. Leia do 1 ao 51, todo. Leia o 25, o capítulo 25 também completo, que fala da parábola das 10 virgens. Mas antes de ler, peça discernimento, entendimento, intrepidez que vem de Deus. Não leia como um livro qualquer. Porque fechada assim, a palavra fechada é um livro. Agora aberta é a boca de Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, foi um pequeno estudo que eu fiz. O Espírito Santo me levou, me conduziu a fazer sobre os nossos dias. E eu nem falei também lá em Lucas, que diz que assim como foi nos dias de Ló, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque bebiam, comiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até no dia que Ló saiu de Sodoma e veio bolas de fogo. Mas outro dia eu faço mais detalhadamente sobre isso, né? Então, fique na paz, não perca tempo. O relógio do céu já está marcando 5 para meia-noite. Amém?
Glória a Deus.